Livro A Conquista das Virtudes, do Padre Francisco Faus, capítulo 1. O tema central é Virtudes e a Realização. Bem, somos responsáveis pela construção da nossa vida diante de Deus. O ponto de partida é o seguinte: Deus nos dá a vida, mas cabe a nós construí-la. Padre Francisco Fausto começa lembrando que tudo vem de Deus, a vida, a inteligência, a graça do espírito, mas a graça não substitui a liberdade humana. Ela é como uma semente, sabe? Precisa de uma terra boa. Ou seja, Deus nos dá os dons, mas somos nós que decidimos o que fazer com eles. Jesus usa a parábola do semeador, né? A semente é boa, é a graça de Deus. O terreno somos nós, pode ser fértil ou cheio de pedras. Se a terra é descuidada, a semente morre. Se é limpa e acolhedora, dá frutos. Então, moral da história aqui, dessa parábola: a santidade não é sorte, é cultivo, é trabalho, é perseverança. Então, Jesus e São Paulo comparam a vida cristã à construção de uma casa. E como toda obra, ela pode fracassar de três formas. Por exemplo, falha no alicerce, é quando o fundamento é fraco, a pessoa até ouve o evangelho, mas não o pratica. Cristo diz: quem constrói sobre a areia cai na primeira tempestade. Construir sobre a rocha é viver o que se crê, não apenas acreditar. Quer ver um exemplo prático? Alguém que reza, mas vive mentindo ou explorando os outros. É um alicerce de areia. Já quem tenta ser coerente com a fé, mesmo errando, mas recomeça, está alicerçando na rocha. Tem ainda a falha no projeto. Jesus fala do homem que começa a construir uma torre sem calcular o custo. Todos riem dele porque começou bem, mas não terminou. É a imagem de quem inicia 1000 projetos, um curso, um apostolado, uma mudança de vida e abandona tudo no meio. Caramba, gente, isso aqui é muito eu, que começa as coisas e não termina. Caramba, caramba. Quem promete, agora vou rezar todo dia, vou mudar de emprego, vou emagrecer, mas não planeja nada. Virtude exige propósito concreto e perseverança, não entusiasmo passageiro. E tem ainda a falha no aspecto material. Aqui entra São Paulo quando fala assim: cada um veja com que material edifica. Todos temos o mesmo fundamento, Cristo, mas usamos materiais diferentes. Uns constroem com ouro, prata, pedra preciosa, outros com madeira, feno, palha. Então, é o seguinte: o fogo do juízo revelará quem é autêntico, porque sim, virtudes de fachada, ser gentil só quando é conveniente, ser generoso quando tem plateia, sabe? São fogo de palha, são materiais de palha. Agora, quando a virtude é de substância, honestidade, fidelidade, a paciência silenciosa, isso daí é um material de ouro, entende? Então, o padre Francisco Faus vai explicando que há muitos materiais espirituais, né? Tem oração, sacramento, obras de caridade, mas as virtudes
são o material básico. Quando a igreja estuda a vida de um santo, o primeiro critério é saber se ele viveu as virtudes em grau heróico. Assim, a santidade não é um êxtase, mas é uma construção paciente de atos virtuosos. E aí a gente fica com esse exame de consciência, né? Para a gente identificar as nossas virtudes, para saber se elas realmente são autênticas. Por exemplo, a virtude da fortaleza, ela está na categoria ouro, com coragem, paciência nas provações, serenidade diante da dor, ou ela está naquela categoria de palha, que é reclamação, desânimo, covardia? Por exemplo, enfrentar um problema de saúde com fé e bom humor é ouro. Agora, lamentar-se e culpar da vida já é palha, entende? Uma outra virtude, a da justiça. É ouro quando a gente age de modo correto, respeita as promessas feitas, trata a todos com igualdade. Mas é palha quando a gente começa a julgar, caluniar, ser desleal, favorecer injustiças. Então, por exemplo, cumprir o combinado, mesmo quando ninguém cobra, aí é que está a justiça verdadeira. Uma outra virtude aqui, para saber se ela é autêntica, né? A virtude da prudência. Ela vai ser caracterizada como ouro quando a gente pensa antes de agir, quando busca um conselho, quando age no tempo certo. Mas quando a gente age por impulso, quando a gente segue as modas, quando a gente quer ser guiado por opiniões, aí ela já entra na categoria de palha, de uma virtude que não é autêntica, que não é forte, que não é fiel. Quer ver um exemplo? Quem reza e reflete antes de decidir uma mudança importante, age como ouro. Tem também a última aqui que a gente pode citar, a virtude da temperança. Então, o domínio dos desejos, a sobriedade, o equilíbrio emocional, isso tudo caracteriza uma virtude autêntica, que a gente pode denominar aqui de categoria ouro. Agora, se a gente peca ali, né, pelos excessos, pela gula, pela preguiça, pela sensualidade, pela perda de tempo, aí isso tudo já diz, né, que está na categoria palha. Então, por exemplo, quem usa o celular com moderação pratica temperança. Quem vive rolando a tela sem parar constrói uma virtude palha, fraca. Então, a mensagem final é: não deixe a obra pela metade. Cristo não quer que nossa vida seja uma construção inacabada. Padre Fausto termina esse capítulo com o aviso de Jesus. Este homem começou a edificar, mas não pôde terminar. A mensagem é direta: a vida espiritual é um canteiro em andamento. E Deus espera ver a casa pronta, firme na rocha, bem planejada, feita de virtudes verdadeiras. Então, só recapitulando, Deus dá os dons, mas você decide o que faz com eles. A vida cristã é como uma casa, precisa de fundamento, que é a fé, de um projeto, que é o propósito, e de materiais, que são as virtudes. As virtudes sólidas constroem. Agora, os vícios e os comodismos desmoronam.
e examinar se é essencial. Meu ouro é coragem, prudência, moderação e justiça ou só palha disfarçada? O dia do juízo final é o teste final da obra. Obrigada, te espero na aula 2. Um beijo.